This call is now is being recorded. Has been recorded. Então, vamos lá, né? Nós vamos dar sequência no nosso Sadhu Sangha, né? Nós fizemos uma etapa anteriormente e agora a gente vai dar sequência, né? Na segunda etapa das respostas, das perguntas que foram feitas, né? Bom, vamos fazer o seguinte, agora são 8 horas e 40 minutos aqui no meu telefone. Eu acho que já deu tempo, né, de quem queria entrar. Já deu tempo do pessoal chegar, então já vamos dar início, né? Nós vamos entoar um mantra. É um mantra inicial. O mantra de reverência ao mestre. Hari Om. Magyana Chimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti 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 Swaha. Tradução. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, porém, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento transcendental, a revelação védica. A tal mestre espiritual que é próspero, bem-aventurado, pleno de conhecimento e sabedoria, eu ofereço minhas respeitosas reverências com o meu coração repleto de gratidão. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bem, então vamos a Ivana, a Bhaktin Ivana, ela está então conduzindo, né, a nossa sala hoje e vamos passar para ela, vou pedir para que ela faça então faça a apresentação das perguntas que estão na pauta e vamos dar início já, tá bom, Ivana? Obrigado. Vamos mencionar, Ivana, você não gostaria então já de receber todos aqueles que estão na sala e dar uma boa noite coletiva aí? Sim. Hare Krishna, minhas respeitosas reverências. Estamos na sala, sejam bem-vindos, né? A Renata, Tulasi Puja, Bianca, a Devi, Graziela, Line, a Mandira, a Maristela Baeta, o Pedro, Devananda, Sita, Vanusa e eu. Muito bem. Então, quais são as perguntas que nós temos, Ivana? Bhaktin, Ivana. A primeira pergunta seria da Maristela. Maristela, gostaria de você mesma fazer a pergunta, querida? Pode ler a pergunta, Ivana, por favor. A Maristela, ela fala para Bo, qual foi o maior desafio interno que você teve que superar na sua jornada espiritual para chegar ao ponto de compreensão e conhecimento que você chegou hoje? Então, eu estava pensando sobre isso daí, né? Passei o dia pensando sobre isso daí, fazendo uma reavaliação da minha trajetória, né? Do meu envolvimento com o conhecimento védico e, assim, para selecionar uma, né? Entre aquelas que foram uma série de eventos sucessivos, né? Que se apresentaram no caminho durante o processo, né, da
da assimilação do conhecimento. Mas, primeiramente, antes de responder a pergunta, né, deixa eu fazer uma alusão ao que nós estamos fazendo aqui, para a gente, né, contextualizar o que nós estamos... porque as perguntas, elas não são meramente perguntas, são pesquisas, basicamente, né? Porque isso é uma referência que vai ser utilizada como material para a autoconstrução, né? Para a construção de cada um de nós, de cada um de vocês, e etc. Então, Sadhu Sangha ou Satsanga é a orientação das escrituras, né? dos shastras para nós, para as almas condicionadas que estão buscando encontrar a forma de sair desse condicionamento em que nós estamos. Então, são 3 os caminhos, né, que são apresentados, que são apontados: Guru, Shastra, Sadhu. Então, Guru, Shastra, Sadhu. Tá? O Guru é o mestre. O mestre tem algumas atribuições, são 3 tipos diferentes de mestres, 4 tipos diferentes de mestres. Tem o Vatma Pradaksha Guru, que é aquela pessoa que mostra para você o caminho até a sua liberação, o caminho até o conhecimento védico, eventualmente o caminho até o seu, sabe, assim, aquela instância que vai despertar em você o interesse acerca dos assuntos transcendentes. E aí a gente está falando de todos os caminhos possíveis, né, que são apresentados na humanidade para os seres humanos. Não há muitos caminhos, entretanto, aquela pessoa que apresenta a você a primeira instância, que te leva até o conhecimento védico, ele é conhecido como Guru, o Guru que mostra o caminho. Depois nós temos o Shiksha Guru. O Shiksha Guru é aquele orientador, aquela pessoa que orienta, que ensina e que consegue entrar no seu coração, seja por persuasão, seja porque você tem alguma inclinação em relação àquela pessoa, de repente aquele guru é músico, ou ele é artista, né, tem alguma afinidade com você e a sua afinidade permite com que essa pessoa influencie a sua forma de pensar ou seu coração. Também pode ser devido à pressão metafísica. Eventualmente, um Shiksha Guru, ele, devido ao peso dos conhecimentos que ele tem, então ele vai naturalmente abrir caminho até a sua consciência, até o seu coração e estabelecer aí siddhantas, ou seja, conclusões acerca da realidade que passarão a fazer parte do compêndio da sua história de existência e, eventualmente, da maneira como você pensa a vida, da maneira como você processa a sua experiência de existir e a sua relação com Deus. Esse é o Shiksha Guru. O Shiksha Guru, ele é universal. Ele pode se manifestar de diferentes maneiras, de muitas maneiras diferentes, tá? Mas, eventualmente, uma pessoa pode ser admitida como Shiksha Guru. Daí nós temos também o Diksha Guru. O Diksha Guru é aquele guru que, oficialmente, dentro de uma instituição religiosa reconhecida, formalizada, fará, então, formalmente, a sua iniciação ou fará a sua inclusão dentro de uma comunidade que é um ramo do conhecimento de uma escola filosófica. Normalmente, o Diksha Guru, ele faz parte de uma instituição, ele segue alguns tratados, alguns acordos institucionais e normalmente eles são reconhecidos pela direção geral dessas instituições. Então, eles são chamados Diksha Gurus. Tá? E tem também o Guru, que é o Guru da tradição familiar, que é chamado o Gurudev, que é o Guru da família, que é o Guru da vila, que é o Guru que é o Guru da escola. Então, são os Gurus tradicionais. Então, existem esses tipos de influenciadores, né? E
aproximar-se do Guru, essa orientação foi dada por Krishna na Bhagavad Gita, Tadvidi Pranipatena Pariprashnena Sevaya Upadekshanti Tegnam Gnaninas Tatuadashinaha. Ele diz que tenta aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual, aproximando-se de quem tem conhecimento da verdade. Porque, devido ao fato de eles terem conhecimento acerca da verdade, poderão revelar a você a verdade que eles viram. Isso, eventualmente, pode ser a sua liberação dos sofrimentos, das misérias da existência material. Porém, faça perguntas com uma atitude de submissão e com a intenção de prestar serviço de retorno. Não tente isso eu não estou fazendo referência a vocês aqui, evidentemente, tá? Não estou fazendo essa referência a vocês, tá bem? Mas é que intrínseca a essa instrução está a intenção de Krishna, quando ele diz, presta serviços em retorno. Devolva o conhecimento que você vai receber. Então, não tente explorar o mestre sem a intenção de reciprocar dele os conhecimentos que você vai receber, porque os conhecimentos recebidos, eles não são gratuitos. O universo cobrará, haverá cobranças em termos da consciência, né? Que a grande, vamos dizer assim, o impacto de se procurar conhecimento é deparar-se com ele. E o resultado consequente disso é que vai haver uma alteração da consciência e o universo vai, então, entender que esse ser já tem essa informação. Portanto, vai haver uma pressão sobre esse ser para que essa informação seja praticada, vivida, realizada. E isso vai gerar uma terapia, né, no sentido de que a vida vai, então, apresentar as situações que vão exigir com que você utilize aqueles conhecimentos de forma prática e, portanto, que você amadureça. Então, isso é evolução. Quando nós aplicamos os conhecimentos, isso chama-se evolução. Outra coisa, para finalizar, então, essa contextualização, né, essa introdução, é que tem um mantra no Srimad Bhagavatam que diz que aquelas pessoas que vão aos locais sagrados de peregrinação, porém, que não ouvem as pessoas de conhecimento acerca do conhecimento que poderá libertá-las das condições de misérias e aprisionamentos da existência, são semelhantes às vacas, aos cavalos e aos pássaros, porque eles também frequentam locais sagrados de peregrinação. Insetos também vivem nos templos. E isso significa que a diferença em termos da noção de conhecimento é a que são para aqueles que buscam conhecimento, estão predispostos a aprender, a ouvir. Então, aqui estamos nós, não é? Na nossa singela, porém profunda e verdadeira tentativa de buscar esse resultado do conhecimento e aprender. O critério de pessoas inteligentes não são pessoas que conseguem articulação intelectual, não são necessariamente pessoas que conseguem realizar feitos feitos incomuns. O critério para uma pessoa inteligente é aquela que gosta de aprender acerca da verdade absoluta. Esse é o critério dos sábios para uma pessoa inteligente, tá? Então, nós temos que cultivar isso mesmo e nos reunir para falar sobre a verdade absoluta, porque essa é a sugestão principal. Tushantitya, Brahmantitya. Eles se iluminam uns aos outros, conversando sobre mim, e assim, alegremente conversando sobre mim, chegam até mim e compreendem como eu sou. E declare audaciosamente que aqueles que ensinam esse meu evangelho, essas minhas instruções para os meus devotos, me são as almas mais queridas. Eu não conheço ninguém que me seja mais querido, e para essa pessoa muito querida, o serviço devocional puro a mim está garantido. Então, nós temos que pensar da seguinte maneira: o que nós aprendemos não deve ficar acumulado em nós. Você deve procurar, de alguma maneira, levar essa informação para frente. Porque se não acontecer em você esse desejo de transferir esse conhecimento,
Então, cai naquela prerrogativa inicial, onde Krishna fala, aprenda a verdade e ofereça serviços de volta. E para o mestre, ou para aqueles que nos ensinam, a melhor maneira de nós prestarmos serviços de volta é auxiliando a missão de levar o conhecimento à frente, porque essa é a verdadeira missão do mestre, é que ele quer espalhar esse conhecimento para o benefício das almas condicionadas para que elas se libertem da ignorância. Então, quando nós entendemos essa mentalidade, a psicologia do guru, o que está se passando na mente do guru, quando nós nos harmonizamos com o mestre, automaticamente nós estamos nos harmonizando com Deus e automaticamente nós vamos pôr no nosso coração o seguinte entendimento: eu preciso fazer algo em relação a essa informação. Ou seja, esse conhecimento não vai ficar contido em mim, ele não vai ficar centralizado em mim, ele não vai ficar preso em mim. Esse conhecimento será transmitido. Alguma coisa será feito para que esse conhecimento seja levado adiante. Então, nós vamos aprender juntos, não somente sobre essas perguntas que foram colocadas, mas muitas outras ocasiões nós vamos estar juntos. Eu estou seguindo as orientações dos mestres, aqui estou eu, levando esse conhecimento para frente. Então, cumprindo aí a cartilha, fazendo o dever de casa do aprendiz e assumindo a minha responsabilidade como aquele que instrui, aquele que orienta e, assim, procurando fazer isso com respeito ao progresso das almas que, enfim, que se deparam, conosco aí nessa caminhada, nessa jornada aí tão incrível e maravilhosa que é a caminhada do autoconhecimento. Muito bem. Então, contextualizado, vamos então à resposta da primeira pergunta. Bom, deixa eu salvar aqui. A pergunta foi: tem um canal que eu... Só aqui para quebrar um pouco aqui o protocolo. Tem um canal que eu gosto muito de assistir, os rapazes lá, o canal no YouTube chama-se Meteoro. São comentadores, jornalistas, eles são jornalistas. E ele começa assim: a manchete a manchete é... E ele tem um jeitinho de fazer assim com a cabeça, que eu não sei se é um tique dele, mas ele fica bem charmoso. A manchete é... Então me lembrei disso daí. A pergunta qual foi o obstáculo mais... Ivana? É isso? Qual foi o obstáculo mais difícil, Desculpa. Qual foi o maior desafio interno que você teve que superar na sua jornada espiritual para chegar ao ponto de compreensão e conhecimento que você chegou hoje? Muito bem. Olha, apesar de ter nascido num berço espiritual, a minha mãe era um mestre espiritual, ela é uma mulher religiosa, piedosa, e assim, hiperfocada na intenção dela de me transformar num sacerdote. Ela queria que eu fosse um padre, na verdade. Cheguei a estudar, inclusive, de padre. Mas a minha tendência ao ateísmo, não no sentido da negação, não no sentido da, eu não diria arrogância, mas da insistência no ateísmo, mas sim a sedução ao ateísmo devido à ausência de respostas objetivas, Então, o ateísmo talvez tenha sido o aspecto mais difícil de ser digerido, na minha caminhada, nos passos que eu dei aí em busca do meu entendimento. Inclusive, eu, às vezes, algumas pessoas, às vezes, até ficam assim, acham isso estranho quando eu falo, mas, francamente, sinceramente falando, assim, com todo respeito às diferentes instituições, religiões, etc., sem o conhecimento védico, no meu caso, especificamente no meu caso, os argumentos
acerca de Deus que existem em mim, que fazem parte da minha inteligência, que é parte da minha constituição intelectual, são muito difíceis de serem derrotados. As religiões normais, chamadas tradicionais, elas, infelizmente, não possuem respostas suficientes para me convencer acerca de Deus. Então, quando eu me deparei com o conhecimento védico, eu era uma pessoa dividida entre a como é que fala quando a pessoa está da indignação, entre a indignação do abandono da inteligência de Deus em relação aos pobres seres humanos, né, vamos colocar assim, e a sua pretensão de ser grandioso e inteligente. Então, eu questionava muito essa posição em que nós, almas, não tínhamos acesso às informações corretas ou informações simples acerca da existência de Deus. Então, isso me deixava um pouco insatisfeito com a existência de Deus, de tal maneira que me parecia ser muito mais digno não considerar a existência de Deus que considerar a existência de Deus, do ponto de vista filosófico, pelo seguinte motivo. É dito que entre amigos não há segredos, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Você já ouviu essa expressão, Ivana? Entre amigos não há segredos? Sim, muitas vezes. Não é? É dito que entre os amigos trocam, revelam segredos entre si, né? Não há segredos. Então, eu partia do princípio de que uma pergunta simples, básica, a motivação pelo qual Deus haveria de criar almas. Por quê? Para que criá-las? E depois, para que criar o mundo nas condições em que ele foi criado? E juntar essas duas coisas. E manter-se à distância de tudo isso. Por que uma pessoa faria isso? Então, assim, se há um motivo que justifique isso ser feito, então deveria ser explicado, deveria estar na pauta, não deveria ser um mistério, porque entre amigos não há mistério. Então, se os representantes de Deus, que teoricamente são os amigos de Deus, ou que são queridos para Deus, são privados dessa informação, então, das duas, ou é uma relação de amizade esquizofrênica, em que apenas uma das partes se considera amiga, e a outra parte simplesmente negligencia essa amizade, que é um relacionamento patológico de amizade, ou então não há Deus, porque a ausência de respostas identifica duas possibilidades. Ou não há Deus, e se houver, é um ser minimamente patológico para deixar os seus amigos ao abandono da angústia da existência, como ele o faz. Então, me parecia ser muito mais coerente do ponto de vista da dignidade da existência, rejeitar a existência de Deus, que aceitar ser relacionado com uma pessoa cuja tendência psicológica era questionável do ponto de vista patológico, de alguém que, assim, saboreava o sadismo de deixar os seus amigos, dependentes, queridos, em abandono e angústia existencial e manter-se numa distância absoluta, inatingível, intocável e em estado de, vamos dizer, de completude e de êxtase. Me parecia ser sádico. Então, assim, transitar entre a ideia de que essa pessoa, Deus, poderia ser um sádico, um ser patologicamente rastreável ou condenável do ponto de vista do seu modus operandi psicológico, e despertar amor por esse ser era algo que para mim me parecia completamente impossível. Então eu não tinha como fazer isso daí, porque o meu posicionamento não era de alguém que poderia amar um ser que eu desconfiava ser um ser patologicamente questionável. Se houvesse esse ser, então o modus operandi desse ser demonstrava haver aí uma patologia, um sadismo. E esse sadismo era algo que me incomodava muito, porque
um professor, por exemplo, né, eu estudei no ciclo, eu me formei no magistério. Assim, inicialmente seria para dar aulas para crianças, não é? Depois eu fui migrando, e aí, mas a minha formação original é no magistério. A gente aprende, não é? Que como professor, como orientadores, mestres, nós temos que buscar as alternativas para responder as perguntas dos alunos. Caso a gente não saiba, nós temos que pesquisar para dar uma resposta e não deixar os alunos assim, sem resposta alguma, porque isso cria uma desconfiança no aluno, no professor e no sistema de educação como um todo. E nós éramos responsáveis por transmitir na base o sentimento de segurança no sistema de educação. Então, a gente sempre tinha que encontrar uma solução, uma resposta. Então, se nós, seres humanos, temos essa ética mínima de correspondência em relação às crianças que são dependentes de nós, por que esse método não seria observado por Deus, caso houvesse Deus? Por que nós deveríamos ficar sem respostas e simplesmente viver a angústia existencial dos mistérios inatingíveis, dos mistérios insondáveis, da nossa infinita incapacidade de compreender esse ser e viver simplesmente uma aposta de futuro assim, inatingível. Então, isso me incomodava muito e, por conta disso, eu basicamente me definia como ateu. Né? Não exatamente como alguém que tinha chegado ao ponto absoluto de negar a existência de Deus, mas alguém que estava brigando ali com a ideia de Deus nas condições em que elas eram apresentadas para mim. Não conseguia aceitar essa condição de Deus. Para mim, me parecia a tentativa de amar um ser que psicologicamente eu poderia definir como menos capacitado que eu, do ponto de vista psicológico, porque eu não faria isso com os meus alunos. Eu não faria o que ele faz com os meus alunos. Portanto, me parecia eu ser moralmente superior em termos de compaixão que o próprio Deus que estava sendo me apresentado. Por isso, as condições para amar a Deus me pareciam muito, assim, insatisfatórias. Então, essa talvez tenha sido a minha maior dificuldade para fazer essa transição e assumir a possibilidade de que essa experiência de amor fosse possível. Mesmo depois que eu me tornei devoto, né, de Krishna, essa resistência permaneceu por muitos anos, até que enquanto eu não compreendi, assim, pelo menos o suficiente para que a minha inteligência se acalmasse, para que a minha inteligência fosse convencida de que esse ser é um ser amável e que ele assim pode ser advogado por uma pessoa inteligente, a causa dele ou a pessoa dele pode ser defendida inteligentemente por uma pessoa inteligente, eu não conseguia. A ideia de amar Deus me foi sempre muito imprática e insustentável diante da ausência, da lacuna de respostas ou diante das respostas insatisfatórias ou até respostas desastrosas que me davam acerca de Deus. Por exemplo, não vou entrar nos detalhes aqui, mas vou só mencionar uma, que é uma resposta desastrosa, a ideia de que Deus criou o mundo e colocou a alma aí dentro para que ela evoluísse. Parece uma coisa meio, né, assim, correta, parece uma coisa aparentemente normal, essa afirmação, não é? Mas essa afirmação, na verdade, ela esconde uma denúncia que praticamente, quando ela é assim, revelada, a denúncia que essa afirmação esconde, é basicamente a afirmação de que esse ser é sádico. Então, eu sempre tive muita dificuldade com essa afirmação, e enquanto o assunto não foi muito bem elaborado na minha cabeça, a minha ideia de Deus sempre foi uma ideia reticente, de precaução, de muito cuidado, e, para mim, eu não conseguia falar abertamente de Deus com a segurança de alguém que, assim, tinha aí uma relação honesta e limpa com Deus. Isso, para mim, foi o ponto mais difícil. Talvez eu tenha passado uns 20 anos, mesmo enquanto um pesquisador védico, um devoto, um monge, tudo, essa luta interna
ela se deu, essa batalha interna se deu, até que, finalmente, o Teorema dos Sonhos, então, se completou e os assuntos foram equacionados, dissolvidos e bem posicionados. Então, finalmente, eu consegui, de coração aberto, admirar a existência de Deus, apreciando a sua natureza, a sua inteligência, e então passei a sentir a experiência de amor a Deus. Mas, até então, não. Assim, foi uma relação honesta. A minha relação com Deus sempre foi honesta. Olha, eu sinto muito, mas amar você não dá. Tudo bem, eu vou te respeitar, porque, afinal de contas, caso você seja um ser real, você é poderoso, você é inteligente, você, do meu ponto de vista, é perigoso. Então, eu vou te adorar, isso te acalma, mas amar é outra coisa, eu sinto muito, não tem nada a ver, são coisas diferentes. Então, vou te respeitar, vou seguir as suas orientações, vou te servir de acordo com o seu desejo, porque, afinal de contas, na minha condição de menor, dependente da sua, vamos ver, da sua calma, então eu inteligentemente te servirei com inteligência, mas se você me pedir amor, eu vou oferecer o que é possível, mas sinto muito, não é algo que eu possa oferecer o que eu não tenho. Não tenho amor, eu tenho ressalva em relação aos seus modus operandi. A sua forma de fazer as coisas me deixa entender que você tem uma natureza perigosa. Então, eu te respeito, mas amor, eu sinto muito. Não é o caso. Eu não tenho. Isso sempre foi muito honesto da minha parte para com Deus. E esse assunto só foi transcendido quando o Teorema dos Sonhos, que é um tema que nós estamos elaborando, né? Aí, se completou na minha pesquisa e, bom, a minha inteligência, então, ficou satisfeita com a conclusão e a resposta me deu uma dimensão de respeito, encantamento, amor, sabe, êxtase na compreensão de Deus. Então, estou muito feliz com o resultado final. Ok? Maristela, querida, quer tirar alguma dúvida? Complementar a pergunta? Agora Pode sim. falar. Não, grata, eu acho que foi muito rico, muito enriquecedor, muito completa a sua fala, a sua resposta. Gratidão. Muito bem. Agora, isso me deu uma vontade. Eu posso. Quem está falando? A Tulsi. Deva, eu posso abrir um parêntese para fazer um convite às pessoas que estão aqui presentes. Nós temos um grupo que é o Teorema dos Sonhos, e nós vamos recomeçar os estudos, né? Futuramente a gente vai fazer o convite lá nos buscadores, se vocês tiverem interesse também de estudar conosco, né? Está lançado aí o convite. Para aqueles que querem. Para aqueles que querem aprender a apreciar a inteligência e a compaixão do Criador e despertar amor, o Teorema dos Sonhos é a porta de entrada real, tá? O Teorema dos Sonhos, o entendimento do Teorema dos Sonhos permite um ser honesto na sua abordagem em relação a Deus, na sua busca honesta e sincera em relação a Deus, a apreciá-lo do ponto de vista da inteligência, se encantar com os seus métodos de aplicação e até ter compaixão de Deus. O resultado final da compreensão do Teorema dos Sonhos é que desperta no ser, após compreender a situação, o sentimento de compaixão a ele, o desejo de ajudá-lo, de auxiliá-lo na sua responsabilidade e no seu desejo, né, de deixar as coisas mais claras e mais evidentes e também mais amenizadas para a realização do ser. Porém, é um caminho que exige um certo foco de busca
E nós estamos abrindo, então, estamos retomando, né? Na verdade, o tema já foi tratado de uma maneira um pouco, talvez até simples, mas foi feito de uma forma rápida para registrar os conhecimentos na cosmologia védica e a origem do mal. Inclusive, tem uma pergunta, né, sobre esse assunto, que acho que a Branca fez, que vai ser respondida aí. Ela parece que andou assistindo a série de vídeos. E agora nós vamos rever a cosmologia védica, a origem do mal, que na verdade é o teorema dos sonhos. E nós vamos, então, reelaborar agora um trabalho de grupo. Da outra vez eu fiz sozinho, mas agora vai ser um trabalho de grupo. Nós vamos refazer o conceito da cosmologia védica, a origem do mal, e apresentar, não é, em grupo a nossa chama-se Siddhanta, a nossa conclusão final acerca do conhecimento védico, apresentado sob a forma do teorema dos sonhos. E aqueles que quiserem participar do grupo de estudos vai estar aberto em breve, né? Nós vamos colocar disponível aí para o grupo, e todos são bem-vindos, tá? O curso vai ser gratuito, e nós vamos escolher um horário e um momento apropriado para fazer isso já inicialmente, tá bem? Muito bem, então vamos lá, não é? Agora, eu estava falando, é que o fato de essa situação, né, me deu uma vantagem muito interessante atualmente que eu vejo. Por exemplo, é dito que você, por exemplo, se você tem um ator ou uma atriz que consegue fazer 2 papéis antagônicos simultâneos na mesma peça, é um ator bem completo, né? Por exemplo, tem aquelas novelas, tinha uma novela chamada Anjo Bom, Anjo Mal, não sei se vocês se lembram, né? Era a atriz, acho que é a Glória Pires, que fazia na mesma novela o papel de uma mulher muito má e a outra de uma pessoa muito piedosa, bondosa, compassiva e flexível, resiliente, né? Então ela é um anjo e um demônio, basicamente, né? Atuando. E ela conseguia fazer os 2 papéis simultaneamente. Eu me lembro de uma outra peça de um ator, não me lembro o nome dele, mas ele fazia vários papéis numa única peça, e ele também, numa única novela, e ele também tinha essa prerrogativa de fazer 2 personagens completamente diferentes no mesmo ponto. Bom, acontece que atores completos conseguem fazer dramas e comédias, eles conseguem fazer as pessoas chorarem e as pessoas rirem. Esses são atores completos. O ator, quando ele não é muito completo, ele pode ser bom, mas ele não é muito completo. Então, ele é especialista em drama, ou ele é especialista em comédia, e ele não é muito bom. Se ele é muito bom na comédia, ele não é muito bom no drama. Então, tem esses casos também de atores muito bons, mas que não são tão completos. E tem o caso de atores muito bons e completos. Então, uma coisa boa pode ficar ainda melhor, né? E uma coisa melhor pode ficar perfeita. Então, eu pude entender que o pensador, né, o filósofo, o pensador completo, que não conseguir ser simultaneamente um ateu convicto e, ao mesmo tempo, um amante de Deus, na mesma realidade, ele não é um pensador completo. Tá? E essa foi a conclusão que eu cheguei depois de ter experimentado as 2 realidades. Então, no meu caso específico, se for tirado de mim a conclusão védica, os conhecimentos védicos, então eu sou um ateu com convicções bem enraizadas e capaz, inclusive, de abalar significativamente a fé de qualquer ateísta, com base nos conhecimentos que ele tem. Inclusive, no nosso próprio grupo de estudos, foi uma tentativa de um protótipo de fazer a análise do teorema dos sonhos em grupo. Eu levantei uma pergunta que teve uma das meninas que ficou tão confusa com a pergunta, se assustou e saiu do grupo, porque ela sentiu que a fé dela estaria sendo abalada com aquela pergunta, né? E isso é algo que, inclusive, me traz problemas de vez em quando, porque quando eu coloco algumas perguntas em termos dos debates, as pessoas, eventualmente, né, religiosos que não estão muito bem elaborados, eles entendem que as minhas perguntas são arrogantes ou são demoníacas, será alguma coisa assim. E acabam não conseguindo acompanhar o raciocínio e acabam me julgando e tal, etc. Mas a questão é que a pessoa que não for capaz de
ser um ateu bem estabelecido, com convicções ateístas difíceis de serem derrotadas, e ao mesmo tempo que não puder também ser um amante encantado em êxtase com Deus, não é um ser completo, não é um pensador completo. Então, nos debates ateus, por exemplo, eu me sinto muito à vontade entre ateus, porque eu entendo a cabeça deles e me relaciono com eles e até concordo com eles em muitos pontos, com a diferença de que eu também posso amar a Deus, eles não podem. Então, essa é a diferença entre nós. Essa é uma grande vantagem para mim. Agora, essa vantagem é que é devido ao conhecimento védico. Então, essa vantagem que eu tenho não é uma vantagem minha, uma conquista minha. É uma dádiva em função da relação com os conhecimentos védicos. E os conhecimentos, quando eu falo os conhecimentos védicos, eu estou falando daquele conhecimento védico específico, Vaishnava, que é a conclusão védica do Vaishnava. Não é a conclusão védica dos sábios genéricos, que acabam se fundindo na luz, que tem aí uma certa limitação de compreensão. É boa, mas não é tão completa. Então, eu estou falando especificamente da conclusão védica Vaishnava. Então, a conclusão védica dos Vaishnavas me permite a experiência do êxtase de amar a Deus. E fora essa conclusão védica dos Vaishnavas, então eu posso me definir como ateu, puramente ateu. Mas, felizmente, o conhecimento védico Vaishnava é superior à minha inteligência. E, ao mesmo tempo, nós estamos lidando com uma pessoa que é superior à minha inteligência, que é a pessoa suprema, e, portanto, o diálogo fica satisfatório, já que os argumentos são bem assim apresentados. É dito que, diante de uma grande afirmação, deve haver uma grande explicação. O universo é uma grande afirmação. Então, a explicação para isso tudo tem que ser coerente, não pode ser simplesmente mitológica. Então, lidar com as mitologias da religião sempre foi, para mim, uma situação muito constrangedora e difícil, bem assim, desagradável, num certo sentido, que me parecia uma tentativa de ilusão. Mas os conhecimentos védicos, filosóficos, Vaishnavas, me deu essa prerrogativa, essa vantagem de ser, entre os ateus, um ateu, e entre os homens piedosos, um devoto dedicado ao Senhor Supremo. Mas os devotos piedosos dedicados ao Senhor Supremo, eventualmente eles têm dificuldade de entender os ateus e os atacam sem entender exatamente o que está acontecendo na cabeça deles. E eles cometem alguns erros ao lidar com os ateus. Já os ateus, eles não têm a condição de experimentar a natureza da transcendência, da devoção e do amor a Deus, e, portanto, eles ficam limitados nas suas abordagens e são pensadores incompletos. Então, eu me sinto numa certa vantagem nesse sentido. E acho que posso usar essa vantagem para o benefício de, assim, proteger os piedosos, que é a missão do Senhor Supremo, proteger os piedosos e, sabe, assim, eventualmente orientar os chamados patifes, que se metem aí a serem os donos da verdade. Mas então é isso aí, tá? Vamos lá. Devananda, dá licença um pouquinho. Tem uma pergunta em relação ao teorema dos sonhos, né? Deixa eu só autorizar aqui a pessoa entrar. São quase 58 vídeos, né? Então, você foi fazendo isso aos poucos. Nesses 20 anos, você foi montando isso e, assim, não acho que com o estudo você foi fazendo isso. Quer dizer, é um estudo muito longo que você fez, né? Uma coisa assim que não surgiu de... Foi ao longo desse tempo que você fez isso? Deixa eu mostrar uma coisa. Dá um segundo aí.
Essa daqui... eu consigo aqui. Olha, aqui dentro desse baú está guardado o material de pesquisa desses 20 anos. Eu registrei eu cheguei a fazer, num determinado momento, um teorema matemático para explicar a pesquisa. Né? Transformei numa fórmula matemática o contexto. Foi bem interessante, mas... Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse caderno aqui, tá vendo? Olha só, esse caderno aqui, esse óculos aqui só dá para estar longe. Tá escrito à mão, né? Tá escrito à mão. E na época não tinha material. Então eu pegava alguns livros que estavam, né? Tinha uma escola lá onde eu morava, no Mogocula, muitos livros lá que eles jogavam fora, então eu pegava e usava a parte de trás do livro para poder escrever, tá manuscrito, né? Depois entrou o YouTube, eu vi que ia ser muito demorado registrar toda essa informação, que eu fazia tudo à mão. Aí eu resolvi fazer os vídeos para já deixar o conhecimento arquivado, salvo, e depois ter tempo de retomar e escrever adequadamente, né, o livro. Então agora a gente está assim, retomando, aí vamos ver se a gente consegue, né, colocar no livro. Mas aqui, por exemplo, olha, isso daqui é um escrito de 1996. Foi em 1996 que eu escrevi esse pedaço aqui. Tal procuração emergiu da inteligência de um fenômeno no denominado Tattva Vibhava, segundo o qual não se pode compreender os diferentes tattvas, Jiva Tattva, Guru Tattva, Vaishnava Tattva, Rasa Tattva. Daí a necessidade da procuração, aquela alma liberada capaz de, por estar livre da influência do Anartha Tattva Vibhava, elucidar o motivo misterioso da alternância dos estados de existência da alma, e que combina com a experiência eterna da permanência na ignorância e tal. Então, foi 20 anos de pesquisa, e eu guardei tudo. Agora a gente vai... Vamos ver o que vai acontecer, né? Tá aí. Fiz uma caixa. Mandei fazer uma caixa lá ainda. Maravilhoso. Nossa. Conhecimento é fantástico, né? Eu pedi para um indiano fazer uma caixa para mim e colocar o símbolo do Om, mas eu não sabia que o indiano ele era muçulmano. Aí olha o que ele fez. Eu falei, tudo bem, você está perdoado, você é só um muçulmano, então tudo bem. Vamos mandar fazer outra. Sim. E aí, continua. Eu interrompi você para mostrar meu baú. Não, maravilhoso. Nossa. Então, você então concluiu a pergunta, né? Você só... Ok. Muito bem, então vamos para a próxima. A próxima pergunta é da Bianca. Bianca, você mesma gostaria de fazer a pergunta para o Devananda, querida? Pode fazer para mim, por favor. Obrigada. Devananda, então a pergunta da Bianca, né? Olá, Devananda Hare Krishna. Assistindo aos seus vídeos sobre a cosmologia védica, eu entendi que Deus expande as almas, mas que não há um consenso entre os Vaishnavas sobre o estado da alma antes de entrar no mundo material ou simulação.
Quando você dá a metáfora do homem que tem os espermatozoides e libera-os como potências, entendo que as almas entram na simulação de forma inconsciente, ou seja, não é uma escolha da alma. Então, ela passa pelos estágios de mineral, vegetal, animal, ser humano, etc., para tomar consciência de si e de Deus, desenvolver a compaixão e o amor incondicional para, a partir de então, voltar a se unir a Deus saindo da simulação. Está correto esse resumo do entendimento? Isso, É a pergunta. correto. Exatamente isso. Na Bhagavad Gita, Krishna diz em determinado momento que é através da natureza material que todas as entidades vivas se tornam possíveis. Tá? Por quê? Tem um microfone aberto. Não tem nenhum telefone. Tá? Estou ouvindo aqui. Bom, então, assim, o que acontece? De fato, não é uma decisão da alma. Eu tenho um telefone aberto. Tem sim. Tem um telefone aberto porque... Tem sim, tem um microfone aberto. Tem um microfone aberto. Vamos ver? Porque está havendo interferência aqui para mim. Tá tudo ok agora, Prabhu Devananda. Eu verifiquei 2 vezes. Ok, então. Vamos lá. Gente, presta atenção aí, tá? Quem tiver com o microfone aberto, por favor. Não atrapalha. A alma, de fato... Porque, assim, uma das coisas que me deixava muito, muito aborrecido com a explicação de jogar a culpa, o ônus da culpa, sobre a alma. Né? A teoria felônica, né? A felonia, que é a ideia de que a alma, uma vez estando no reino de Deus, então envolveu-se com a ignorância e com a rebeldia e tal, criou lá um mecanismo de revolta contra Deus, e por conta disso ela estaria sendo punida, sendo expulsa do paraíso e sendo enviada, não é para, sabe, aí, não é para sofrer as consequências como numa espécie de castigo divino. Então essa explicação sempre me pareceu bizarra, um pouco hedionda, e, na verdade, ela é uma falsa, não uma falsa, mas uma propaganda negativa, né, do caráter e da personalidade de Deus. Então, sempre me pareceu meio esdrúxula essa explicação aí. Mas a tendência geral, quando nós estamos diante de uma pessoa muito importante, muito poderosa, é transferir para a alma a responsabilidade, o ônus da culpa. Né? E, uma vez, né, eu tenho esse hábito de... Porque, assim, como astrólogo, normalmente as pessoas me procuram para resolver suas tensões emocionais, seus conflitos, né, na batalha, aí, no jogo da existência. Então, eventualmente, elas chegam a um ponto em que elas estão meio que confusas dentro do jogo e ansiosas. E estão meio perdidas dentro do jogo. Então, elas, quando chegam a mim, elas estão, talvez, aí desgastadas, né, com o jogo e ansiosas para que, enfim, se recuperem. Então, o meu trabalho praticamente, a matéria-prima do meu trabalho são os sofrimentos humanos. Eu lido com os sofrimentos humanos. Ao mesmo tempo, são almas, né, destinadas a serem eternamente felizes e amantes do Supremo. Então, assim, eu tenho que chegar até esse ponto, trazer essa alma até essa realidade. E isso requer, né, assim, uma logística. Mas, eventualmente, é possível. Quando a alma assim, tem a boa vontade de aprender, então elas acabam deparando-se com o absoluto e buscando, né, essa alternativa aí de realidade. Mas, para me distensionar um pouco, de vez em quando, o que eu faço? Assisto besteiras, bobagens, por exemplo. Uma das coisas que eu adoro assistir para poder simplesmente esquecer, né, a tensão de todos os eventos que estão, né, transitando na minha memória, na minha cabeça, na minha memória RAM,
eu simplesmente tiro uma tarde para assistir pegadinha na TV. Pegadinha do Silvio Santos, do Faustão, essas pegadinhas. E eu fico meio idiota, assim, fico rindo, né? E eu adoro fazer isso, sabe? E uma vez, eu estava vendo uma pegadinha que aconteceu lá na Bahia, e aquilo me deu uma realização, um insight muito curioso acerca do Teorema dos Sonhos. Por quê? A situação era a seguinte, até eu descrevo isso aí num dos vídeos, né? A situação era a seguinte, havia um homem muito forte, negro, com um facão na mão enorme, e um anãozinho. Eles trabalhavam juntos. E eles vendiam coco, né? Ele tinha uma caixa de isopor, e ali tinha uma plaquinha dizendo coco gelado, 50 centavos. E do lado dele tinha uma barraquinha vendendo água de coco, R$3,50. Um cara bem vestido, com uma banquinha e tal. Então as pessoas chegavam para comprar. Olhava aquilo ali, coco gelado, 50 centavos. Água de coco, R$3,50. Aí o cara chegava e falava, olha que absurdo, a inflação, que roubo, R$3,50. Eu vou comprar de você aqui, porque, né, eu vou ajudar você, é mais barato. Aquela coisa toda. E aí o cara pegava o coco e dava o coco. Aí o rapaz pedia, pode ter um canudinho? Aí o cara dava um canudinho, ele colocava no coco, saía, o coco estava geladinho. Aí saía. Quando ele ia beber, não tinha água, estava vazio. Ele voltava e falava, mas escuta, o coco está vazio. O cara era enorme, gigante, com a camiseta assim, colada no corpo. Desse tamanho, parecia um gorila, parecia o King Kong, com um facão enorme na mão, porque ele para cortar, abrir o coco, sei lá o que, né? E tal. Aí o cara ia, né, ele ia reclamar ele chegava assim, o cara falava, o que é? Quer falar o quê? A pessoa com o coco na mão via aquela situação e falava, não, mas é porque não tem água no coco. Aí o cara, e você queria o quê, meu amigo? Eu tô te vendendo coco gelado. O coco tá gelado ou não tá? Rapaz, tá gelado, tá gelado. Então, fique feliz com o seu coco gelado e me deixe trabalhar. O cara, o que queria mais que ele queria fazer? Ele não podia fazer mais nada, só deixar quieto e ir embora, talvez, eventualmente, né? Mas aí, de repente, chegava um anãozinho com uma cesta cheia de cocos, já consumidos. E ele falava para o parceiro dele, eu achei um lugar que tem bastante coco, eu vou lá buscar. Então, os fregueses, revoltados com aquela situação, corriam atrás do pobrezinho, do anãozinho, para bater nele, coitadinho. Ele com as perninhas, aquela perninha toda correndo assim. Era muito engraçada a cena. Porque aí a pessoa partia para cima do anãozinho, para bater no anãozinho, o pobrezinho. E eles eram parceiros, o grandão e o anãozinho. Quer dizer, eu olhei aquilo e pensei, não, mas é isso que nós fazemos. Diante de Deus, diante da problemática dos sofrimentos humanos, do mal, o que nós fazemos? Nós atacamos a alma, a pobrezinha, que é uma anãzinha, a gente parte para cima dela. Não, você é culpada, você que cometeu o erro, agora você que tem que, sabe, é você mesma. Então nós batemos na alma. Nós atacamos a alma como se ela fosse culpada da situação. E liberamos Deus, porque temos medo dele. Como a gente vai, né? E a questão, como nós havíamos falado anteriormente, do ateu, já é diferente. Ele vai e ataca, né? Vamos dizer assim, o grandão. Então, me parecia mais digno atacar o grandão que atacar o anãozinho, porque o anãozinho estava prestando um serviço para o grandão. Então, essa condição em que nós culpamos a alma pelo problema de ela estar presa na existência material, me parece ser desonesta, me parece ser uma inclinação desonesta da nossa parte diante de uma situação que nos obriga a tomar uma posição e nós partimos para cima do mais fraco. Então, a corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco. Na verdade, a alma, ela não toma a decisão de vir ao mundo material, ela não toma a decisão de sair da transcendência do reino de Deus e vir para o mundo material. O que é difícil de fazer esse entendimento é porque nós partimos do princípio de que o mundo material é real e de que nós estamos aqui. Esse é um cálculo que nós fazemos e, baseados nesse cálculo, nós temos que
tecer uma justificativa. Então, nós acusamos a alma de ter tomado essa decisão, né? Então, a gente culpa ela. Mas, na verdade, a realidade é que nós, ao entendermos o mundo material como uma simulação, e não apenas do ponto de vista de uma metáfora, do ponto de vista de um efeito de linguagem, não, assim não, mas do ponto de vista científico, matemático, destrinchado, e observando, analisando o que nós chamamos de matéria bariônica, mundo, etc., a conclusão que nós temos hoje já, do ponto de vista da análise que a gente já pode fazer objetiva em relação à matéria, é de que se trata de uma simulação. Simples, assim. Se trata de uma simulação. Isso não é uma religião, não é uma afirmação dos Vedas mais, não é mais uma especulação dos místicos da Índia, não é mais isso. É uma informação científica. E os Vedas sempre trataram do mundo como uma simulação, né? Então, se você parte do princípio de que isso é uma simulação, então muda todo o contexto, porque, sendo uma simulação, não tem como você estar dentro de uma simulação, a não ser que você esteja imaginando, ou hipnotizada, ou induzida a pensar que está dentro de uma simulação. Basicamente, esse é o conceito do Teorema dos Sonhos. Então, as almas, elas permanecem em estado de latência na constituição da existência, da forma transcendental de Deus, do Supremo, e essas almas, então, elas sonham, elas passam a sonhar, e em estado onírico, chama-se a Yoga Nidra. Em estado onírico, essas almas sonhando assumem várias formas oníricas, formas simuladas, formas terapêuticas, formas pedagógicas, e através dessas formas simuladas, que nós chamamos corpo, são os avatares diferentes que nós assumimos, aí isso chama-se várias vidas, né, e tal. Através desse sistema de simulação e trocas de alternâncias de avatares em diferentes posições, nós assimilamos o conhecimento acerca daquilo que nós somos, de fato. Almas eternas, residentes da transcendência, o reino de Deus, adormecidas, sonhando estar aqui. E quando nós, então, entendemos a função do sonho, nós assimilamos o conteúdo do sonho, assimilamos a terapia, concluímos o curso da terapia em si e despertamos do Supremo. Então, o retorno ao céu é o retorno para o local de onde você jamais saiu. É possível isso? Sim, claro. O sonho, por exemplo, é isso. Você sonha, você vai para o Egito, só que você não sai da cama. A consciência vai. Então, um aspecto do ser vai. E depois retorna. Então, quando retorna alterada, porque tem a experiência de ter estado lá. Ok? Então, assim, quando nós falamos voltar ao lar, voltar ao Supremo, tem a ver com essa capacidade que a alma tem de expandir-se na consciência e depois retornar para o ponto de onde ela não saiu. Então, nós, almas, jamais saímos do reino de Deus. Não há outra realidade a não ser o reino de Deus. Inclusive, a simulação não ocupa lugar no espaço, né, no absoluto. Se você desperta no reino de Deus e procura o mundo material, você não encontra. Por quê? Porque não ocupa lugar no espaço. É uma simulação. Simulação não ocupa lugar no espaço. Ou, por exemplo, se você coloca um óculos de realidade virtual, de repente você está numa montanha, você está dentro do mar. Mas se você tira o óculos, não há tubarões no seu quarto. Por quê? Não ocupa lugar no espaço. Então, o mundo chamado material não ocupa lugar no espaço. Ele é uma simulação de realidade. Entender a simulação, entender o porquê é uma simulação, entender como é que funciona a simulação, entender você dentro do contexto inserido na simulação, isso se chama autorrealização, evolução, autoconhecimento. E para isso, é preciso quebrar uma série de conceitos já bem enraizados acerca de Deus. Por exemplo, a ideia de que nós estamos aqui, de que Deus nos colocou aqui, de que nós encarnamos, por exemplo, o conceito de encarnação, por exemplo, é uma ideia muito bem estabelecida, mas é uma ideia que, no fundo, se for levada a sério, ela se transforma numa denúncia contra Deus, ela se transforma numa acusação a Deus. Parece ser uma coisa muito espiritual, na primeira instância, sim, mas quando ela é analisada de maneira com uma lente de precisão mais agressiva,
essa afirmação de que nós estamos encarnadas, que nós somos almas encarnadas, ela, na verdade, ela é uma denúncia, ela é uma falsa acusação acerca da existência de Deus, da inteligência de Deus. Então, nesse ponto, eu tenho algumas dificuldades, principalmente com espíritas. Né? Eles me cancelam, né? Como fala hoje em dia, né? Eles me cancelam por conta dessa afirmação. É muito comum os espíritas me cancelarem. Às vezes eles se aproximam de mim porque gostam tudo do conhecimento. Quando chega nesse ponto, eles me cancelam, porque eles estão muito bem estabelecidos no conceito de encarnação. E o conceito védico supera esse conceito. E aí fica difícil de fazer a curva. Então, é mais fácil eles me cancelarem, porque o anãozinho, né? Aí parte para cima do anãozinho, aquela história do anãozinho, né? Mas, tudo bem. A gente entende que é difícil mesmo, né, essa compreensão, e temos que ter paciência, porque não é simples entender. Porém, aqueles que entendem, não há retorno. Para aqueles que entendem, não há retorno. Tá? Mas é isso mesmo, a sua compreensão está correta, tá? Eu só contextualizei aqui para tentar, porque senão, quando nós colocamos que a alma não tem responsabilidade, a alma não tem culpa de estar aqui, fica parecendo que ela veio contra a própria vontade. E existe uma explicação que é o motivo pelo qual esse mundo material se faz necessário. Claro que, para explicar isso, eu teria que explicar o Teorema dos Sonhos por completo, e isso não dá para ser feito aqui. Mas aqueles que quiserem explorar mais a ideia, então o grupo do Teorema dos Sonhos é o grupo que você está procurando para, então, compreender melhor o assunto, tá? Mas a conclusão é essa mesmo. Teve uma pergunta, sobre a pergunta. A pergunta sobre a pergunta. É porque falou que a alma vem de forma inconsciente. Mas se nós somos conscientes na hora que nós nos incorporamos, que nos tornamos inconscientes, não é isso? Porque quando a gente vem, a gente já não entra em um acordo que vamos passar por esses karmas. A gente é como assinar um contrato que a gente está ciente que a gente vai passar por esse deserto. E quando a gente chega e incorpora, e a gente esquece. Não, essa é uma teoria. Essa colocação, essa afirmação, ela parte de uma teoria. É uma teoria. Tá? É uma teoria. Então, tem que verificar a consistência da teoria. Não dá para elaborar o tema aqui, né? Porque esse é o tema do Teorema dos Sonhos. É justamente que o grupo do Teorema dos Sonhos ele tem essa função de trazer as teorias acerca de como funcionam as coisas e elaborá-las e, eventualmente, selecionar entre as teorias que são consistentes daquelas que são meramente especulativas, né? Tá? Então, o grupo do Teorema dos Sonhos é mais apropriado para elaborar essa questão que você levantou, tá bom? Temos uma pergunta, né? A mais. Acho que são 3 perguntas que nós tínhamos, né? De repente, dá para finalizar as perguntas hoje. Pelo menos desse grupo. Devananda, tem uma pergunta também aqui nas questões, acho que foi a Vanusa, que perguntou quem seria o seu guru. Olha, eu tive 3 gurus, na verdade. Diksha's guru, Diksha, né? Diksha é o guru que inicia. Há 3 gurus, tá? E eles, infelizmente, caíram da sua plataforma filosófica e por questões relacionadas, né, com as fraquezas humanas, etc. E, eventualmente, eles deixaram de ser oficialmente gurus. Okay? Mas a minha âncora sempre foi em Srila Prabhupada e nos acharyas. Então, no certo sentido, o meu Shiksha Guru sempre foi Srila Prabhupada. E, nesse sentido, estou bem ancorado. Então, para mim, nunca foi um problema que os meus gurus caíssem, né? Eu sempre me mantive estável dentro do processo da consciência de Krishna, mesmo quando eles caíram. Inclusive, cheguei a ajudar, a auxiliar alguns dos meus irmãos espirituais a não caírem junto com os gurus, né?
em função dessa concepção, né, da âncora no mestre Srila Prabhupada. Mas eu não vou mencionar o nome, né, dos gurus aqui para não ficar deselegante, mas eles foram 3 gurus, né, e eles caíram. Então, atualmente, na minha situação, qualquer guru que eu assumisse dentro de qualquer instituição geraria conflito para mim, porque por conta da conclusão do Siddhanta, do Teorema dos Sonhos. Esses 3 gurus, eu os adotei durante o processo da construção, da descoberta, né, do entendimento do Teorema dos Sonhos. Depois que o Teorema dos Sonhos ficou completo, então ficou inviável, porque qualquer guru que eu assumir, eu posso eventualmente ter divergências filosóficas com relação a eles. Isso vai ficar deselegante. Então, eu adotei, para mim, o critério de que Srila Prabhupada, então, é o meu guru. Inclusive, tem uma lei, né, eu, assim, por muitos anos, fui muito integrado, né, a ISKCON, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, e sou membro da ISKCON, embora, atualmente, devido às minhas posições filosóficas, né, das conclusões, eu sou proibido de dar aulas, palestras dentro da ISKCON por conta dessa divergência, dessa diferença de conclusão filosófica acerca das conclusões que são ventiladas dentro da ISKCON acerca da problemática da queda da alma. E os meus vídeos são públicos, então, enfim, todo mundo pode assistir, e eventualmente alguns dos líderes assistiram e decidiram promover um decreto que me impusesse uma lei que eu sou proibido de dar aulas, conferências, etc., dentro da instituição ISKCON. Então, eu não posso, naturalmente, aceitar um guru dentro da instituição ISKCON mais, porque, naturalmente, isso geraria um conflito filosófico com o guru e, eventualmente, isso não seria apropriado, né, aceitar um guru e divergir dele filosoficamente. Então, o próprio GBC também deixou uma lei lá, alguns anos atrás, acho que no ano de 2010, se não me engano, uma lei que o discípulo que tivesse um guru e caísse, poderia aceitar outro. Mas se aquele outro segundo guru caísse, então ele já automaticamente seria considerado discípulo de Prabhupada e não precisaria mais aceitar guru nenhum. Então, eu estou dentro desse quadro aí. Eu tive 3, né? Eu tive até um extra a mais ainda. Então, 2 já seria o suficiente para mim eu ser considerado dentro das leis da própria ISKCON, que é a sociedade, né, da qual eu venho, que é a mãe, né, que me formou, e que eu tenho muito carinho, gratidão e amor. Então, a minha posição não é de criticar, falar mal e brigar com a ISKCON de forma alguma. Eu quero servir, quero ajudar, eu tenho amor, tenho carinho, embora eu seja pouco compreendido, né, na minha situação atual, mas o meu amor e a minha gratidão, o meu respeito aos Vaishnavas da ISKCON, assim, continua. E na medida em que eles aceitam os meus serviços, eu os oferecerei com amor, com gratidão no coração. Mas existe essa diferença de Siddhanta, né, atualmente, no momento, que viabiliza, para mim, a ligação com novos gurus. Além do mais, segundo as próprias leis da própria instituição, eu sou considerado discípulo de Prabhupada. Então, nesse momento, a minha situação é que eu estou ligado a Prabhupada e ao Paramparar, que são os mestres que vieram até, inclusive, antes de Prabhupada, né? Ok? Ok. Você vai responder mais uma pergunta hoje, Devananda? Dá para responder, parece que falta só mais uma, né, Ivana? Seriam 2, mas a Carla Brunelli, eu não sei se ela está no grupo, acho que não. A pergunta dela seria: gostaria de saber melhor quando na leitura do mapa é sugerido o tratamento, e supondo que a pessoa fez o tratamento para todas as bhavas, qual a sua orientação para ser feita a manutenção desse mapa além do sadhana? Então, a Carla Brunelli não está aqui mais na sala, certo? Não, acho que ela não entrou. Então, vamos pular a pergunta. Vamos para a próxima. Tá. A próxima pergunta foi eu que fiz, né? Que seria: qual a diferença do mental, emocional e devocional no caminho espiritual e onde eles se encontram? Que eu até fiz essa pergunta pessoalmente para você e você sugeriu que a gente até conversasse um pouco mais sobre isso, né?
Eu e Pedro, a gente estava conversando claramente nesse caminho espiritual, mental muito forte, né? Então, a pessoa fica muito nesse mental, acaba chegando nos impersonalistas, acaba chegando num vazio de mente, né? E teria um caminho devocional aí mais puro para seguir, né? E a gente ficou na dúvida onde isso se encontra, como isso funciona, dessa diferença, né? Não sei se ficou clara a pergunta. Sim. Eu, particularmente, sou extremamente mental. Sim. Eu não conseguiria ser devocional se a minha mente, a minha inteligência não estivessem satisfeitas e apaziguadas com informações, assim, com conclusões coerentes. Então, o mental, ele tem uma função extremamente importante no contexto. Por exemplo, imagine você que, né, um foguete está subindo. Um foguete está subindo. E esse foguete, ele, sabe, ele sobe. Aqui tem uma garrafa, aqui vamos usar como modelo, né? Ele vai lá, ele sobe, tal, aquela estrutura toda está subindo. E o resultado disso é que, quando chega lá em cima, ele precisa dessa estrutura toda para subir. Por quê? Ele precisa vencer a gravidade da Terra. A gravidade prende. A gravidade é uma prisão. Nós somos presos pela gravidade. Então, para superar essa prisão gravitacional, é preciso de uma grande quantidade de energia para impulsionar um objeto para vencer a força da gravidade. E quando o foguete sobe, ele sobe com toda aquela estrutura. Quando chega lá na estratosfera, o que acontece? Esse peso todo tem que ser liberado, porque senão a viagem fica mais lenta. Então, automaticamente se desacopla aquele peso maior e a cápsula vai. Né? Então, uma segunda cápsula vai. Lá na frente, essa cápsula ela é um combustível, na verdade, é um motor, ela é um tanque de combustível. E chega lá na frente, essa grande quantidade, esse peso de combustível atrapalha. Então, perde-se, né, na medida que o tanque esvazia, joga-se fora a cápsula que era o reservatório. Então, fica um tanque reserva. E por aí vai, né? Então, esse mecanismo vai até que a cápsula fique mais leve e a coisa vai para frente. Bom, então, assim, da mesma forma, nós precisamos do mental e da inteligência para ascender, para subir, para equacionar, sabe, as questões filosóficas do ponto de vista da inteligência. Então, a inteligência nós nunca perdemos a mente, nós nunca perdemos a inteligência, elas se transformam, entende? É dito às vezes que, por exemplo, só para fazer um adendo aqui, a alma não tem sexo, não é assim. A alma tem a bipolaridade sexual, ela tem as duas tonalidades da sexualidade. Eventualmente, uma dessas duas naturezas vai prevalecer, mas ela tem as duas. Ela não é assexuada, muito pelo contrário, ela tem as tonalidades da sexualidade. Agora, uma dessas vai ficar mais proeminente com o desenvolvimento do ser. Então, a inteligência e a mente, elas não são rejeitáveis em algum ponto. Eliminar a mente, eliminar a inteligência, eliminar o ego, é uma teoria, é uma técnica, é uma tentativa de resolver a equação. Não significa necessariamente que isso é uma definição completa. Não é bem assim, tá? Até porque, qual o recurso que você vai utilizar para eliminar a mente? A própria mente. Então, isso seria o quê? Um suicídio, alguma coisa assim? É inviável. Na verdade, o que acontece é uma transformação da mente e da inteligência nos seus aspectos mais evoluídos. Ela fica mais refinada. Então, ela fica purificada, digamos assim. Mas chega um momento, no processo da caminhada, que somente a mente e a inteligência não são suficientes, porque, apesar de tudo, por exemplo, compreender a inteligência de Deus e se encantar com os seus métodos compassivos e inteligentes, diante de uma criação, né, muito inteligente, então isso é gracioso, é encantador.
mas ainda não é o suficiente, porque a alma, a consciência, depois que ela se encanta com o Criador, com a mente criativa do Criador, ela quer o Criador pessoalmente. E aí, nesse ponto, ela quer, assim, ela sente esse impulso de querer, bom, já que é possível compreender a mente desse ser, então, será que seria possível, assim, um contato pessoal direto com esse ser? É possível acessar esse ser diretamente? Então, esse impulso natural na alma acontece. E aí, nesse ponto, o mental e o inteligente já não são mais suficientes, porque ficar conjecturando com a inteligência a mente de Deus já foi feito. Agora, o que é preciso é entrar na intimidade da realidade de Deus. E para isso é preciso de drivers adicionais, é preciso de combustível extra, é preciso de uma nova tecnologia. E essa nova tecnologia chama-se Bhakti, ou a devoção, que seria o culto do amor, para que a pessoa possa ter condições de aproximar-se desse princípio, ela precisa adaptar-se. É como, por exemplo, quem quer ir ao fundo do mar. Ok, tudo bem, talvez um submarino, quem sabe aí uma roupa apropriada para conseguir chegar até lá. Então, é preciso adaptação. E esse contato direto, esse contato pessoal com a pessoa criadora, ela requer adaptação. E essa adaptação requer um revestimento, requer uma simbiose com esse ser. E para isso é preciso, assim, não apenas a compreensão do ser, mas é preciso a experiência do amor intenso, porque esse ser é intenso. Então é preciso intensificar, calibrar, intensificar o humor de amor. E isso não é possível ser feito com a verificação da inteligência, com a busca da inteligência. A inteligência, ela vai se manifestar de outra forma. Através do serviço devocional, que chama-se Bhakti, já seriam como estágios pragmáticos, né, de como se relacionar diretamente com essa pessoa. Então, serviços devocionais, amorosos, para essa pessoa, a fim de conquistar essa pessoa. Então, aí já passa a ser uma conquista pessoal. Então, a inteligência começa a se desenvolver no sentido de como conquistar essa pessoa, de como fazer, quais seriam os... ok, em algum momento esse corpo talvez não seja mais apropriado, né? Talvez é preciso de um novo corpo, um corpo apropriado. E aí o que acontece, sabe? Você vai abandonar o corpo para assumir um outro corpo, ou é possível assumir um novo corpo já, mesmo estando ligado a esse corpo, para poder se aproximar dessa pessoa? Então a inteligência ela vai se desenvolvendo nesses níveis, e para isso é preciso de informação acerca dos detalhes de como fazer isso. Já existem uma comunidade inteira, uma imensidão de almas liberadas que convivem com esse ser pessoalmente. Então, nós vamos aprender a como ser uma dessas almas liberadas, e isso chama-se Bhakti. Então, essa tecnologia é Bhakti. Por isso, quando você começa a fazer o serviço devocional prático para essa pessoa, então, a própria inteligência ela já consegue definir o que é fruto da especulação mental, o que é especulação mental, que tem a sua função, mas como sapatos, né, tem uma função. São amigos até na entrada da casa. Da casa para dentro se tornam inimigos porque trazem impureza, sujeira, doenças, etc. Na rua te protege de doenças. Dentro de casa pode trazer doenças para você. Então, assim, a inteligência, a pessoa consegue entender bem a diferença intuitivamente, ela consegue perceber quando é mental, quando é uma experiência da inteligência e quando é uma experiência direta da alma. Ela consegue perceber isso daí. É como, por exemplo, o coco, né? Quando o coco está verde, não tem aquela experiência da diferença entre a casca e a polpa, está tudo meio que ainda amalgamado ali. Dá para perceber alguma coisa, mas está ainda muito amalgamado. Mas o coco maduro, não. Você abre ele, as diferenças são bem visíveis, né? Então, na medida em que nós amadurecemos em Bhakti ou em serviço devocional prático, a nossa inteligência,
ou a nossa intuição de alma, aí já é o aspecto mais místico, consegue definir bem a diferença entre as etapas e consegue administrar isso daí de uma maneira intuitiva, né? Porque a alma, e na medida em que ela vai progredindo nessa imersão na pessoa suprema, ela então vai entendendo qual é a relação pessoal que ela tem com essa pessoa suprema. Mas nesse ponto já o amor entre as duas partes já está bem estabelecido, ou seja, já existe amor entre as duas partes, entre o reconhecimento da pessoa suprema e a entidade. Só que a entidade vive infinitesimal. Só que no campo do amor não há diferença. A pessoa absoluta não é superior à entidade viva que ama a pessoa absoluta. Muito pelo contrário, o jogo muda e de repente as coisas mudam de lugar e quem perdeu pode ganhar. Porque a alma, quando ela ama o Supremo, ela fica meio alucinada, ela fica meio possessiva e ela passa a ser senhora do Supremo. Ela passa a ser controladora de Deus. Ela passa a ser dominadora de Deus no sentido da sua possessividade amorosa. E a inteligência da alma se desenvolve de tal maneira que ela, inclusive, ela é capaz de fazer isso do ponto de vista da relação prática com essa pessoa, controlando literalmente essa pessoa por amor. Então, a alma, que é uma eterna serva integrante do absoluto, passa a ser senhora absoluta da suprema personalidade de Deus. Mas isso dentro do campo interno do amor na relação pessoal com ele. Ficou bem claro aqui pra gente, Devananda. Muito grata. Gratos. Gratidão, amigo. Além de ficar claro, talvez a gente passe a noite em claro agora. Esse é o problema de vir para a luz. Muito interessante. O efeito colateral de vir para a luz é passar a noite em claro. Eita. A gente está tendo essa experiência aqui. Que bom, né? Mas é isso. Tushanti Tya Romanti Tya. Iluminando-se uns aos outros, conversando sobre mim. Assim, os meus devotos queridos me conquistam, conversando sobre mim. E outra coisa, hein? Krishna é muito curioso, viu? Ele fica assim, ó, ouvindo as conversas. Imagina, por exemplo, imagina que você é mãe, tem as suas duas filhinhas, né? Você e Ivana tem duas, né? Duas ali, fofoqueirinhas ali, menininhas, vamos colocar aí 10 aninhos, 8 aninhos e fazendo fofoquinhas ali sobre você. Ah, a mamãe é isso, porque a mamãe é aquilo, porque a mamãe é... E você tá do outro lado ouvindo. Você fica assim, em êxtase, ouvindo aquela fofoquinha, entendeu? Das suas filhinhas sobre você. É assim, né? Krishna, ele fica também assim, curioso para saber como é que nós, pequenininhas, né, as alminhas que estão aí se desenvolvendo, né, nós fofocamos sobre ele. Então ele fala, conversem conversas sábias sobre mim. Lá no fundo, ele quer ouvir fofoca mesmo. Ele quer ouvir conversas. Ele a natureza dele é maternal, né? Então tem um aspecto dele que é o sábio supremo, mas tem um aspecto dele que é simplesmente uma mãe. E mãe gosta de ouvir seus filhinhos falando fofoquinhas amorosas sobre elas. Então, no fundo, ele coloca essa coisa do sábio, conversem sobre mim. Mas no fundo, o que ele quer mesmo é ouvir fofocas sobre ele. O passatempo de Jagannatha, né? Nós adoramos uma forma de Krishna chamado Jagannatha. É basicamente Krishna ouvindo fofocas sobre ele mesmo. Então ele fica em estado de encantamento e vira Jagannatha. Mas é isso aí. Prabhu Devananda. Oi. Hare Krishna, boa noite. Hare Krishna, boa noite. Diante dessa pergunta da Mataji que trouxe e o senhor respondeu, existe algum mestre, algum guru que tenha realizado essa feição com relação a Deus? Encarnado? Encarnado é complicado. Aí começa, viu? Aí já é um tema para o Teorema dos Sonhos. Mas, bom, acontece assim. Normalmente, os mestres,
eles são orientados a conter o seu êxtase amoroso. Por quê? Para não gerar uma população de discípulos pretensiosos. Porque aí o discípulo, ele vai lá e o guru está, né, assim, na sua manifestação do êxtase. Aí o discípulo se sente conectado com aquele guru e passa a querer pretensiosamente manifestar esse êxtase sem a compreensão adequada. Então o guru, normalmente ele se mantém mais contido. Assim, se tem algum mestre que está manifestando esse êxtase de amor, possivelmente, né, assim, os devotos, mesmo que eles não tenham uma compreensão filosófica, mesmo que eles não tenham a conclusão mais perfeita, mas devido ao ato de serviço devocional puro, eles experimentam esse amor. O que normalmente se faz para resolver esse problema filosófico suprime-se essa questão, joga-se fora. Se faz o seguinte, sabe, não tem que ficar pensando nisso daí, deixa quieto isso daí, vamos só servir Krishna que vai ficar tudo bem. É uma técnica que funciona. Você não resolve o problema, mas também não tem que lidar com ele. Joga lá debaixo da tapete e deixa pra lá. E vamos que vamos. E é nóis. E vamos cantar Hare Krishna e só cantar Hare Krishna e tal. Funciona. Inclusive, Prabhupada, quando eu perguntava isso para ele, ele dava a resposta assim, mas a alma caiu, não caiu e tal, e aquela coisa toda. E como é que vai ficar isso daí? Então ele falava, olha, pense da seguinte maneira. Imagine que você está num prédio, o prédio está pegando fogo, você vai me perguntar onde é que começou o fogo, se o fogo queima, se o fogo não queima. Amigo, você tem que pular fora do prédio, tá? Não dá um jeito de cair fora desse mundo material, é mais prático do que ficar querendo saber como é que o fogo pegou, qual é a constituição da química do fogo. Não viaja, não. Cai fora o mais rápido possível. Quer dizer, é uma instrução que é prática, ela funciona. Por quê? Enfim, de repente, a própria pessoa, ela está especulando a pergunta, mas ela não está realmente predisposta a investigar a coisa a ponto de entender o assunto mesmo. Ela está perguntando porque, sabe, ela só tem curiosidade. Então, sabe, é mais prático ocupar a pessoa na ideia de sair, entender o perigo em que ela está, nascendo e morrendo, tornar essa pessoa consciente desse perigo para que ela saia, do que ficar satisfazendo a vaidade, da curiosidade das pessoas que não têm interesse em sair. Então, a prioridade do mestre é tornar o discípulo consciente de que ela está com um baita de um problema na mão e que ela tem que se virar nos 30 para sair o mais rápido possível. E Prabhupada, ele não tinha muito tempo, ele sabia disso, e normalmente quando os discípulos... Porque assim, o Siddhanta Vaishnava, ele está fragmentado, ele não está definido. Tem mestres que apoiam a ideia de que a alma caiu. Tem mestres que apoiam a ideia de que a alma não caiu. Tem mestres que apoiam a ideia. Então, são diferentes conclusões acerca do assunto. E Prabhupada, ele deu todas elas. Em algum momento ele falou que cai, em algum momento ele falou que não cai, em outro momento ele falou que vem de Vaikuntha, em outro momento ele falou que está sonhando. Então, ele deixou várias possibilidades, ele não assumiu nenhuma. Essa é a minha conclusão final. Então, ficou assim, meio aberto a questão. E, por isso, acontece que, normalmente, o que é utilizado, quando essas perguntas são feitas, né, em público, os devotos normalmente usam esse exemplo de Prabhupada. O prédio está pegando fogo, então não vai ficar especulando, vamos sair. Então, funciona, sabe? E aí você não precisa pensar no assunto, suprime o assunto, meio que, né, minimiza a relevância do assunto e bora para frente. O êxtase acontece também, né? Porque o serviço devocional puro, Krishna, ele é compassivo, ele é misericordioso, então ele não vai deixar de reciprocar amorosamente com aquela pessoa que já está amorosamente querendo ficar com ele, mesmo que aquela pessoa não compreenda muito bem a cabeça dele. Então eles meio que também relevam, isso mesmo, deixa para lá. Vamos cantar juntos, vamos dançar e deixa esse assunto aí lá para o pessoal lá que está lá, deixa o Devananda resolver esse assunto. Vamos dançar, vamos cantar. Então, só colocando assim. Mas deixa as pessoas que estão querendo o assunto, deixa elas resolverem, deixa elas fazendo o trabalho pesado, vamos só se divertir, vamos cantar, vamos dançar. Então funciona muito bem, entendeu? E sim, eu acredito sim que haja muitos mestres que estão em estado de êxtase de amor por Krishna. Mas
normalmente eles são orientados a serem humildes, a não revelarem isso em público e tal. E, bom, acontece que nós vemos eles em êxtases, dançando, se emocionando. Eu, pessoalmente, vi um guru chorar como uma criança, quando ele estava falando da relação dele com o mestre dele, de como foi que o mestre dele deu a misericórdia para ele, de entendimento de Krishna. E ele começou a chorar e chorava como uma criança. Dava vontade de chorar junto com ele. Parecia uma criança chorando, assim, sabe? Como se tivesse uma criança perdida que reencontrou a mãe. Então, foi encantador ver aquela cena. Eu acho que existem muitos por aí, mas eles se mantêm mais reservados, né? Obrigada, Haribo. Alguém tem mais alguma pergunta? Grupo? Então tá. Tulasi, você gostaria de tirar uma foto, Tulasi? Tem alguém aí? Oi. Vamos então tirar uma foto. Eu vou avisar vocês que já abriu o grupo do Satsanga, e assim que for possível, eu estarei disponibilizando essa gravação no grupo, tá, do Telegram. Então, tá lá no grupo dos buscadores, por favor, se inscrevam. Gratidão, Dira. Então, vamos lá, tirar foto. Deixa eu ver aqui. Então, por favor, apareçam, se for possível. Vamos lá. 1, 2, 3, Hare Krishna. Foi. Hare Krishna. Tirei a foto. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gostaria de convidar vocês, então, agora para nós cantarmos 3 Mahamantras juntos, né? Corpo, mente e alma. Um Mahamantra para despertar o corpo, outro para despertar a mente e outro para, quem sabe, eventualmente, né, você, então, imergir na alma e, após imergir na alma, emergir na alma suprema, em amor ao Supremo. Tá? Vamos lá? São 3 Mahamantras. Dando início em 1, 2, 3. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege. Hare Krishna. Ok, pessoal, vai juntando aí as suas perguntinhas, as suas fofoquinhas de Krishna aí, tá? Já temos perguntas já para o próximo encontro. Inclusive, eu gostaria até de saber se esse encontro vai ser daqui de hoje a 15, ou já na próxima semana. Como será? Como será? Já tem resposta? Vamos escolher as melhores fofocas aí, boas, né? De 15 em 15, a gente pode fazer sim, tá? É gostoso fazer isso, esse sábado também é muito bom. Gratidão, Devananda. Muito bom estar com vocês, com o grupo Hare Krishna. Hare Krishna. Gratidão. Tchau, tchau. Gratidão também, Devananda. Muito bom, né? Essas perguntas, né? Esse contato com a verdade absoluta. Vamos seguindo em frente. Vamos em frente. Ando devagar, porque já tive pressa, eu levo esse porque já chorei demais. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, do nada eu sei, mas é preciso amor para poder florir, né? Então, vamos lá, vamos em frente. Hare Krishna. Tchau, tchau para todos. A gente se vê logo mais. Boa noite. Hare Krishna. Hare Krishna.